Olá, turma, tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Eu espero que sim. Espero que vocês estejam bem e bem motivados para essa aula de filosofia. Eu sou o professor Denilson. É um prazer, uma alegria, uma honra, uma satisfação tê-los nesse momento filosófico, tá? Seja de fato bem-vindo. Desejo que você de fato tenha uma boa aula, bom momento de encontro com a filosofia, com os textos filosóficos. Estamos já concluindo os assuntos do livro, né? Primeiro bimestre, graças a Deus, estamos conseguindo concluir um bimestre com uma nova dinâmica, um novo modo de ser professor, um novo modo de ser aluno. Isso só confirma a ideia de que nós somos capazes, de superar as dificuldades do dia a dia e nós somos capazes de nos reinventar, como a gente está fazendo agora, né? Olha, meu querido aluno, olha como você tem uma grande potencialidade, você é de fato muito capaz. Então, confie em Deus, confie primeiramente em Deus, que é nosso Pai, nosso Criador, nossa força maior, Ele que está nos encorajando, nos dando saúde, as condições necessárias que precisamos todos os dias para trabalhar, para estudar, para fazer aquilo que de fato é preciso fazer. E nesse momento é preciso, é necessário, é importante estudar, adquirir o conhecimento, compreender o assunto, se preparar para as provas, para as avaliações. Então, veja que tem vários motivos pelos quais precisamos estudar mais, ler mais, prestar mais atenção nas videoaulas. Então, você é capaz, Deus está com você, tá? Acredite em Deus, tenha fé, tenha esperança. Acredite também na sua capacidade, que de fato você é muito capaz. Acredite no seu talento e você tem o apoio da escola, dos professores, da sua família, tá? Você não está sozinho. Tem muita gente envolvida, preocupada com a sua educação, com o seu sucesso, com o seu futuro, né? Isso é muito bom, a gente se sente de fato feliz, se sente amado, se sente querido e você tem o apoio, acredito, da sua família, do seu pai, da sua mãe, do seu responsável. Então, não perca essa chance de realmente se envolver, se interessar cada vez mais pelos estudos, tá? Eu sempre digo que estudar é algo muito bom, vale a pena. Você nunca vai se arrepender de ter estudado, isso eu te garanto. Você pode se arrepender de não ter estudado, mas você nunca vai se arrepender de não ter estudado, certo? Então, eu sei que tem os momentos do dia a dia, da vida, os momentos difíceis, mas nós somos capazes de superar todas essas dificuldades e a gente conseguir conquistar o melhor para nós, ter um bom bimestre com notas boas, com a aprovação dos professores, com nota boa mesmo, e você se sentir bem, diz, poxa, eu fui capaz de conseguir tirar boas notas, e a consequência disso vai ser a felicidade, sobretudo sua, mas também das pessoas que fazem parte da sua vida, o professor, a escola, seus pais, todo mundo vai ficar contente com o seu desempenho, certo? Portanto, continue firme nos estudos, não desanime, foco na videoaula, foco nas tarefas, tá? Você sabe muito bem, se tiver dúvida, fala com o professor, não estou entendendo, me ajude nessa questão, me ajude no entendimento, que o professor vai estar disponível para te ajudar, certo? Mas é necessário que você participe, que assista a aula até o final, tá bom? Prestando atenção, focado, se precisar fazer suas anotações, faça.
porque é dessa forma que você vai compreender o assunto, vai adquirir o conhecimento, vai se tornar uma pessoa melhor. Como a gente sempre diz, né? A gente precisa, todo mundo quer ser uma pessoa melhor, uma pessoa do bem, uma pessoa que realmente que viva feliz, que viva contente. A gente espera sempre o melhor, a gente sempre deseja o melhor para nós mesmos e para os outros, não é verdade? E a filosofia, como vocês bem sabem, tem muito a nos ajudar, tem muito a contribuir para o nosso crescimento como pessoa, como cidadão, como cristão e assim por diante. Então, desejo para você empenho, dedicação, força, coragem. Você não se sinta sozinho, você tem muita gente para te ajudar, para te dar o apoio necessário que você precisa, certo? Então vamos à aula com empenho e dedicação, certo? Então continue firme aí, focado nessa aula. Assunto: hora de estudo. Na verdade, a continuação da aula anterior, né, fechamento desses assuntos que a gente vem estudando, sobretudo na perspectiva da liberdade, certo, alunos? Esse bimestre, como vocês bem sabem, está falando muito, discutindo muito sobre liberdade, e hoje nós estamos finalizando o nosso livro didático, né? Agora só vai restar vocês fazer as atividades, atualizarem e fazer também o livro de atividades, tá bom? Mas aqui nessa aula nós vamos concluir esse assunto que a gente vem já estudando há alguns dias, meses já, verdade? Então vocês vão continuar aí na página 23 e 24. É mais atividade, eu explicando algumas atividades e retomando alguns assuntos que são importantes a gente entender bem, tá? Compreender bem, porque é importante, e como eu sempre friso, né, esses assuntos vão ser cobrados na avaliação. Então, alunos, muita atenção, ok? Vamos revisar um pouco a aula anterior, né? Hora de filosofar. Sempre que a gente revisa, sempre que a gente relê, a gente aprende mais. Isso é importante, aprender cada vez mais. E o texto diz o seguinte: reflita e diga se estes itens podem contribuir para libertar e ou para aprisionar uma pessoa. Você já fez, né? O que de fato liberta e o que de fato aprisiona uma pessoa, já que a gente está tratando da liberdade, na verdade? A aparência liberta ou aprisiona? Hábitos liberta ou aprisiona? As tradições, as crenças, opiniões, gostos. Aí o que você acha que liberta ou aprisiona as pessoas? Condições econômicas liberta as pessoas ou aprisiona? Qual é a sua ideia? Qual é o seu ponto de vista para isso? A educação recebida liberta ou aprisiona? Conhecimentos adquiridos, tá? Então, você vai marcar aí, como você já fez, e já digo o seguinte: obrigado aos alunos que fizeram direitinho as tarefas, realmente o professor fica contente, e meu agradecimento, obrigado pelo empenho, né? Porque de fato exige da gente empenho, dedicação. Sempre coloco assim para os meus alunos: obrigado pelo empenho, pela dedicação. Realmente, você está de parabéns. Escolher e estudar é a melhor escolha. Acredite nisso, tá bom? Acredite nisso. Escolher e estudar é a melhor escolha. Você nunca vai se arrepender. Resiste suas conclusões abaixo, a questão 2, né? Então, você viu a questão 1, veja o que liberta, o que aprisiona, e na questão 2 você vai fazer as suas conclusões, tá? Eu sempre peço e reitero aqui, queridos, não tenham vergonha de escrever, podem escrever, tá bom? Quanto mais você escreve, melhor será, mais você vai desenvolver essa habilidade da escrita, certo? Nesse capítulo, você identificou algumas fases da liberdade, né? Como eu já falei, a gente vem falando muito sobre liberdade, então, a gente já sabe muito sobre liberdade.
não é verdade? Acredito que você já sabe bastante, portanto, está se preparando cada vez mais para o próximo bimestre e também está se preparando para as avaliações. No entanto, ela ainda aguarda aguarda muitas outras. Então, vem mais coisa aí sobre liberdade. Em breve você poderá descobri-las por meio de novas reflexões e diálogos filosóficos. Então, a gente vai continuar esses estudos, tá bom? Como a gente sempre diz, né? Quanto mais conhecimento, melhor. Hora de estudo. Aí vocês fizeram aquelas atividades, né? Aquelas atividades com as três moças, Helena, Renata e Samantha. Muita gente fez também, enviou para mim, parabéns. Aí vocês leram com atenção e depois fizeram as atividades. Vamos avançando aqui e agora nós vamos continuar com as atividades. O professor vai explicando mais coisas. Vamos lá, continue aí. De acordo com as características físicas das três moças, identifique-as e escreva o nome delas abaixo de suas respectivas fotos. Então tá aí as imagens, né? Você vai fazer essa atividade aí, tá? Você vai ver com atenção. Muitos alunos até fez, eu vi, tá? Mas se você não fez, meu querido aluno, você tem a oportunidade de fazer, tá bom? De fazer, o importante é fazer, não deixe de fazer, por favor. E olha o que diz a segunda questão. Aristóteles afirmou que precisamos buscar o meio termo, ou seja, devemos equilibrar as emoções, evitando a falta ou excesso delas. O meio termo ou justa medida. Entre esses opostos é o que ele chamou de virtude. Considerando essas informações, observe as virtudes listadas no quadro a seguir. Turma, minha querida, então, a gente refletiu sobre Aristóteles, né? Aristóteles é um pensador muito importante lá da Grécia Antiga, uns clássicos da filosofia. Aristóteles ele é um dos grandes filósofos da filosofia, como a gente sempre enfatiza, é importante enfatizar que é para você de fato entender, compreender, tá? Ele está entre os três filósofos mais importantes da Grécia Antiga, os filósofos clássicos que a gente costuma dizer, Aristóteles, Platão e Sócrates, certo? E Aristóteles, de fato, ele contribuiu muito para o desenvolvimento filosófico, para o pensar filosófico. Aristóteles falou basicamente de tudo, turma. É uma curiosidade importantíssima, viu? É uma curiosidade que vale a pena você assimilar bem algumas ideias de Aristóteles. E devo dizer para vocês o seguinte, que Aristóteles ele falou, como eu falei que ele falou sobre tudo, eu vou mencionar algumas coisas do qual ele pensou, do qual ele escreveu, do qual ele refletiu do ponto de vista da filosofia. E Aristóteles ele falou da política. Aristóteles ele falou da felicidade, como o ser humano deve viver a vida, certo? Aristóteles falou da ciência, tá? Como assim? Não só falou, mas como ele organizou a ciência, tá? Ele sistematizou o conhecimento científico, tá? Ele dividiu o conhecimento como conhecimento da linguagem, conhecimento da política, conhecimento da retórica, da música, até da matemática e assim por diante. Então, ele organizou, sistematizou o conhecimento. E no nosso caso aqui, ele está falando de virtude, tá? Como o ser humano deve viver, como é que ele deve viver a sua existência, tá? E Aristóteles, devo dizer para vocês, ele falou da felicidade, tá? E eu vou dizer uma coisa para você relacionada a Aristóteles,
o que ele vai pensar em relação ao ser humano, tá? Ele vai dizer o seguinte, só para vocês entenderem bem o contexto, a filosofia de Aristóteles. Ele falou que o ser humano ele é um ser racional, tá? Razão, é um ser racional que tem por objetivo último, o principal objetivo do ser humano, já que ele é um ser racional, o principal objetivo do ser humano é a felicidade. Tá? A felicidade é a maior das virtudes. A felicidade, na visão de Aristóteles, é o sumo bem. O que é isso? O que é isso, professor? Tá? É a excelência, a felicidade completa, é a felicidade na sua mais alta plenitude, certo? E detalhe super importante, tá? Aristóteles vai dizer o seguinte, que para o ser humano ter essa felicidade, que é o sumo bem, que é a melhor das virtudes, o ser humano precisa viver as virtudes, vamos pensar assim, que são inferiores à maior das virtudes, que é a felicidade. E a gente já viu aqui que a virtude, na visão de Aristóteles, são as seguintes: a coragem, o meio termo, a justiça, a justa medida, tá? E um detalhe muito importante: Aristóteles diz o seguinte, que o ser humano ele não nasce virtuoso, tá? Ele não nasce corajoso, ele não nasce bom nem mal, ele não nasce equilibrado, nem desequilibrado. Na visão de Aristóteles, o ser humano ele é como uma folha em branco, tá? Não nasce com nenhuma dessas virtudes, porém nasce com a capacidade, né? A capacidade. E Aristóteles vai dizer o seguinte, viu, turma? Que o ser humano ele não nasce virtuoso, ele torna-se virtuoso. Professor, e como ele vai tornar-se virtuoso? Aristóteles vai nos orientar da seguinte maneira: ele vai dizer que o ser humano ele se torna virtuoso através do hábito, da prática. Isto é, se você quer ser corajoso, quer ser virtuoso, quer ter a virtude da coragem, você tem que praticar a coragem. Em todas as suas atividades da sua vida, você tem que ser uma pessoa corajosa. Isto é, enfrentar a dificuldade, enfrentar os obstáculos. Para ser justo, na visão de Aristóteles, ter essa virtude, tem que praticar a justiça, certo? Para ser uma pessoa equilibrada, tem que todos os dias praticar o equilíbrio, tá? Para ser uma pessoa honesta, todo dia você tem que praticar a honestidade. E assim por diante, né? E assim por diante. Então veja como é importante o pensamento de Aristóteles. Professor, e o contrário? O contrário ele vai chamar de quê? É do oposto, né? Vai falar do vício, do excesso, tá? O equilíbrio é você manter essa pessoa equilibrada, nem de mais nem de menos, tá? Se você já vai, por exemplo, um exemplo muito fácil de entender. Tem alunos que gostam de falar, que gostam de participar. Parabéns. Só que tem alunos que só querem falar, só querem falar, tá? Não dá vez para o outro, tá? O erro aí está no excesso, tá? Então, o aluno ele já erra pelo excesso, quer participar demais. Tudo que o professor pergunta, ele quer responder tudo, tá? E tem aquele aluno, você sabe muito bem, que nunca participa. Então, ele já erra pela falta. Qual seria o ideal, professor? A pessoa exercer o equilíbrio, tá? Você gosta de participar, você gosta de interagir com o professor, entenda que vai chegar a sua vez de você levanta a mão, professor, quero participar, e você
exerce seu direito de participar, de dar a sua opinião, de participar da aula, de interagir com o professor, tá? E entender também que você precisa calar, porque outros têm o direito e também outros também querem contribuir, querem falar, querem participar na aula, certo? Então, esse seria o certo, o meio termo, a justa medida, como a gente costuma falar, certo? Entenda que o oposto é sempre o excesso, tá? Sempre o excesso, que não é virtuoso, tá? Que não é virtude, certo, alunos? E tá aí o quadro abaixo que vocês vão ver, tá aí, ó, falta, vaidade, covardia, avareza, transibilidades, meio termo, coragem, habilidade, justo orgulho, calma, certo? Excesso, pacatez, a pessoa pacata, né? Humildade indébita, prodigabilidade, temeridade da pessoa ter medo de tudo, certo? Então, tá aí a falta, tá aí a meio termo, que são as virtudes, tá aí o excesso, certo? Então, muita atenção para esse quadro aí. Na letra A diz o seguinte: consulte um dicionário para pesquisar as palavras do quadro cujo significado você não conhece. Então, você vai pesquisar o significado das palavras que você não conhece. Depois você vai anotar os significados que você encontrou, tá? Veja aí quais são as palavras que você não conhece e depois anote o seu significado. Ok, alunos? Agora complete, letra C, né? Agora complete corretamente as lacunas conforme o exemplo. Em cada item, a primeira coluna refere-se à falta e a segunda ao excesso. Então, você vai colocar aí: a coragem é o meio termo entre a covardia e a falta. Então, de fato, é isso mesmo. Então, a coragem é isso mesmo, você ter o meio termo entre a covardia e a falta. Pessoal, querem um exemplo? Vejam bem, você é um exemplo de coragem e de covardia. Vamos pensar assim: se você é uma pessoa que é corajosa, é virtuoso nesse sentido, você vai atravessar a rua, certo? Não é porque você tem coragem que você vai atravessar a rua sem prestar atenção, tá? Se você for uma pessoa corajosa, você vai fazer o quê? Vai prestar atenção, vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, vai observar o trânsito, vai observar se tem muito carro. Você vai parar e analisar tudo isso. E depois, no momento certo, você vai atravessar a rua com segurança. Isso é um exemplo de coragem. Professor, e qual seria a covardia? É você pensar assim: eu não vou atravessar porque eu tô com medo de o carro ou de repente acontecer alguma coisa comigo. Aí você simplesmente não vai, tá? Isso, na visão de Aristóteles, seria a covardia de você não deixar de fazer algo porque você de fato não tem coragem, não é virtuoso na perspectiva da coragem, certo? Ou seria você ter medo demais, temeridade, excesso de medo, tá? O excesso de medo. Em um certo sentido, o medo ele é importante, tá? O medo é importante porque ele vai fazer você ter calma e prestar atenção. Ok, alunos? A fábula é um gênero textual que animais apresentam comportamentos humanos para provocar reflexão acerca de algum assunto do nosso interesse. Geralmente, ela tem uma moral, ou seja, procura transmitir um ensinamento sobre como devemos agir ou nos comportar. Um exemplo é o poema apresentado a seguir. Trata-se da versão do poeta abolicionista Olavo Bilac para a narrativa do fabulista
Esopo, que viveu escravizado na Grécia Antiga. Leia o texto com atenção. Então vamos lá, turma. O lobo e o cão. Encontraram-se na estrada um cão e um lobo. Este disse: que sorte amaldiçoada! Feliz seria se um dia, como te vejo, me visse. Andas gordo e bem tratado, vende saúde e alegria. Ando triste e arrepiado, sem ter onde cair morto. Gozas de todo conforto e estás cada vez mais moço. Terás comida à vontade, terás afeto e carinho, mimos e felicidade, na boa casa em que vivo. Foram-se os dois. Em caminho, disse o lobo interessado: que é isto? Por que motivo tens o pescoço esfolado? É que às vezes é amarrado. Me deixam durante o dia. Amarrado? Adeus, amigo, disse o lobo. Não te sigo. Muito bem me parecia. Terás comida à vontade, já falei, né? Foram-se os dois, que já falei também, vamos passar. Que era demais a riqueza, a Deus inveja não sinto. Quero viver como vivo, deixa-me com a pobreza. Antes livre, mais faminto, do que gordo, mais cativo. Olha como essa história nos fala de liberdade, né? E prisão ao mesmo tempo, né? De acordo com a fábula, quais seriam as vantagens de ter um lobo, certo? Uma pergunta que faz a gente refletir, tá? Se vale a pena a gente ser livre ou viver amarrado, tá? E olha que diz a outra questão que eu coloquei aqui. Porque o lobo preferiu uma vida difícil na floresta às facilidades e ao conforto de ter um dono, tá? É preferível viver uma vida livre, sendo a pessoa mesmo, do que viver acorrentado, mas tendo comida à vontade, tendo conforto, né? É uma questão que faz a gente pensar muito nas nossas escolhas, tá? Pensar muito na liberdade e pensar muito sobre a forma como queremos viver. Que relações podem ser estabelecidas entre o conteúdo dessa fábula e a liberdade humana, tá? Essa fábula de fato fala sobre a liberdade humana, certo, turma? Vamos prosseguindo. E te conclui por aqui esse momento, tá? De estudo, finalizando o nosso livro. A próxima aula, se Deus quiser, a gente vai fazer uma aula de fixação dos conteúdos, todo esse conteúdo que a gente está estudando, trabalhando. A gente vai fazer uma aula de fixação desses conteúdos, que é para a gente assimilar melhor as ideias, compreender bem os assuntos e dessa forma a gente se preparar bem para as avaliações bimestrais, tá bom? Para a avaliação bimestral, certo? E agora vocês vão concluir, terminar de responder, né, no livro didático, a página 23 e 24, tá? Se você já fez, parabéns. Se não mandou foto, me manda, que eu quero ver, tá? E se não fez, faça aí com tranquilidade, não precisa pressa, faça sempre com atenção, procurando escrever bem, responder bem as questões. E para casa vocês vão responder no livro de atividades, viu, turma? Não esqueçam, no livro de atividades, página 4 a 8, leia com atenção também e responda, tá? E vão fazendo as tarefas aí, vão concluindo, terminando de responder as atividades do livro, do caderno, e assim nós vamos, se Deus quiser, com a graça de Deus, com o esforço de todo mundo empenhado, fazer um excelente final de bimestre e fazer boas provas, certo? Eu
fico por aqui, agradeço muito a atenção de vocês e peço mais uma vez, continuem focados, não esmoreçam, tá? Vale a pena fazer sacrifício, vale a pena assistir as videoaulas, porque, como eu sempre digo para você nunca vai se arrepender de estudar, de conhecer, isso só vai trazer um crescimento para vocês. Tudo bem? Tudo certo? Então, fico por aqui. Até a próxima aula. Um grande abraço do professor Denilson.